Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sextou então. Vamos fazer aqui uma série de leituras de textos bastante pertinentes que foram publicados, por exemplo, na Lex Legal Brasil. Vou ler aqui o texto intitulado Conheço o Programa Secreto de Israel que pode ter 90 bombas atômicas. O texto é de autoria de Lucas Pordeus Leon, repórter da Agência Brasil. Vamos então à leitura. É um texto bastante longo. Apesar de Israel não aceitar que o Irã tenha armas nucleares, diversas fontes ao longo da história indicaram que o Estado judeu mantém um amplo programa nuclear secreto desde a década de 50. Tal projeto teria desenvolvido pelo menos 90 ogivas atômicas. Essa estimativa é da Federação de Cientistas Americanos e da Associação de Controle de Armamentos, ambas dos Estados Unidos. Porém, há fontes que apontam para um arsenal ainda maior. Israel nunca reconheceu nem negou ter bombas atômicas, mas é o único país do Oriente Médio a não assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. Por isso, não se submete às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, ligada à ONU, contrariando o apelo do Conselho de Segurança da ONU feito em 1981. O professor de História da Universidade de Brasília, da UNB, Luiz Alberto Muniz Bandeira, em seu segundo livro, A Segunda Guerra Fria, contou que Israel teria começado a construção da sua usina nuclear na cidade de Dimona, ao sul de Jerusalém, bem antes de 1958, por meio do projeto Sorek Nuclear Research Center, operado pela Israel Atomic Energy Commission. A pressão exercida pelas potências ocidentais contra o programa nuclear do Irã contrasta com a ausência de cobrança em relação ao programa nuclear de Israel. O professor de Relações Internacionais Robson Valdez, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, ressaltou à Agência Brasil que o apoio incondicional a Israel revela a hipocrisia das potências ocidentais. Israel tem um programa nuclear que manipula, instrumentaliza e desenvolve a revelia da AIEA. Há uma abordagem enviesada do direito internacional. Para os inimigos, todo o rigor da lei internacional. E para os parceiros, como Israel, notório violador do direito internacional, há uma retórica contemporizadora para as suas ações ilegais, disse o especialista. Primeiros reatores. Os primeiros reatores de Israel teriam sido fornecidos pelos Estados Unidos, no âmbito do programa Átomos para a Paz. Segundo o historiador brasileiro Manuel Bandeira, Israel iniciou a construção das bombas nucleares sem consultar Washington. Já a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, só descobriu o local da produção 3 anos depois, se é que antes não sabia. Para o cientista político Ali Ramos, especialista em história da Ásia e do mundo islâmico, é difícil afirmar até que ponto os Estados Unidos não tinham conhecimento do programa de armamento nuclear de Israel. Os Estados Unidos fizeram vista grossa. Temos também o problema desde sempre da cooptação das agências de segurança dos Estados Unidos pelo lobby israelense. Acredito que a CIA e o FBI, Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, não avisaram o presidente americano, assim como não avisaram o presidente Kennedy da situação real da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, comentou o analista geopolítico. O historiador Muniz Bandeira, que faleceu em 2017, escreveu que Israel recebeu assistência da Comissão de Energia Atômica da França para construir seu programa nuclear, que lhe cedeu materiais atômicos e cientistas para colaborarem na construção de reatores. Fontes. Entre as diversas fontes que afirmam a existência do programa secreto nuclear de Israel, o pesquisador Muniz Bandeira cita o alto funcionário da CIA, Carl Duckett, que em 1968 disse que Israel possuía 3 bombas atômicas fabricadas com 200 libras de urânio enriquecido, contrabandeado dos Estados Unidos pelo judeu-americano Zalman Shapiro. Outra fonte citada pelo historiador é o agente da Mossad, Serviço Secreto Israelense, Ari Ben Menashe, que revelou que entre 1968 e 1973, Israel fabricou 13 bombas atômicas, cada qual com poder destrutivo 3 vezes maior do que as que arrasaram Hiroshima e Nagasaki. Em 2008, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, revelou que Israel possui um arsenal de ordem de 150 ogivas nucleares. Outras fontes estimam que o arsenal pode chegar até 300 bombas atômicas, ainda segundo o livro do Muniz Bandeira.
O programa para a construção das bombas nucleares de Israel ainda foi revelado pelo ex-técnico nuclear israelense Mordechai Vanunu em entrevista ao jornal britânico Sunday Times, em 1986. Por causa dessa revelação, ele foi preso por 18 anos, incluindo 11 anos em solitário. Vanunu foi condenado por traição e espionagem. Ao ser liberado em 2004, teve sua liberdade de movimento restrita. Em entrevista à BBC, disse que não se arrependeu de revelar o programa nuclear de armamentos do seu país. O que eu fiz foi informar o mundo sobre o que está acontecendo em segredo. Senti que isso não se tratava de traição, era sobre informação. Era sobre salvar Israel de um novo holocausto, disse. Conselho de Segurança da ONU. O fato de Israel não submeter o seu programa nuclear ao controle externo contradiz a apelo do Conselho de Segurança da ONU de 1981. Logo após Tel Aviv bombardear o reator de Osirak, no Iraque, o órgão máximo da ONU aprovou a Resolução 487, que ainda está em vigor. A norma condenou o ataque de Israel ao Iraque, determinou que o país se abstivesse de atacar novamente reatores nucleares e ressaltou a ilegalidade de atacar usinas com materiais atômicos, o que Israel voltou a fazer agora contra o Irã. Na mesma resolução, o Conselho de Segurança da ONU apelou para que Israel coloque urgentemente as suas instalações nucleares sob as salvaguardas da AIEA, o que nunca foi atendido. Em 2009, a AIEA aprovou resolução convocando Israel a assinar o TNP e se colocar à disposição da agência para inspeções. Mas o país se negou a aceitar, dizendo que era direito do soberano de qualquer Estado decidir se acedia a qualquer tratado. O cientista político Ali Ramos destacou que o programa nuclear israelense é o único do mundo que não passa por inspeções da ONU ou da AIEA. Até os programas nucleares americano, britânico e francês passam por algum controle. O israelense não passa. É o único do mundo que vive nesse limbo, nessa cinzenta, acrescentou. Expansão territorial de Israel. O programa nuclear israelense também foi útil para a expansão do território sobre as terras palestinas. Criado em 1948, Israel assumiu o controle sobre toda a Palestina histórica em 1967, quando expulsou as tropas da Jordânia e do Egito, da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em 1973, quando as tropas do Egito e da Síria atacaram Israel com o objetivo de recuperar as terras ocupadas pelos israelenses na guerra de 1967, o general Moshe Dayan, ministro de Defesa, deu alerta nuclear e colocou de prontidão 24 bombardeios B-52 com 13 bombas atômicas que possuía. Seu propósito, ao que tudo indica, não era propriamente lançá-las, mas induzir os Estados Unidos a tomarem uma atitude mais decisiva com respeito à União Soviética, a forçá-la a conter a Síria e o Egito, avaliou o professor Muniz Bandeira. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até mais e, é claro, valeu!